Olá a todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje o assunto é sobre a CPI das gorjetas. Para você, trabalhador do setor da hotelaria e gastronomia, vamos falar sobre a moralização no repasse dos 10% por parte dos empregadores. O que foi feito da sua reclamação através do Disque Gorjeta Denúncia? Como funciona a CPI das gorjetas? Até quando vai? E o que acontece depois da conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito? Vamos assistir agora a reportagem de Marcele Sansão com a deputada estadual Maria Lúcia Amari, autora e presidente da CPI das gorjetas, esclarecendo como está este processo e se o período das eleições vai influenciar de alguma maneira no seu andamento. Lembramos que este programa será exibido via internet. Confira aqui no Fórum Legal. Deputada, tendo em vista o elevado número de denúncias recebidas pelo Disque Gorjeta e o esgotamento dos 120 dias determinados para qualquer CPI, o que acontecerá a partir de agora com a CPI das gorjetas? O prazo regimental da Assembleia Legislativa é de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Como durante essa CPI foram ouvidos vários trabalhadores, tanto da classe que está sindicalizada quanto dos autônomos, nós entendemos que ainda não temos elementos suficientes para terminar uma CPI com uma conclusão que reflita exatamente os anseios dessa classe trabalhadora e da própria CPI. Portanto, nós prorrogamos dentro do regimento da Assembleia por mais 60 dias para que nós possamos fazer outras oitivas para que ele saia realmente com um relatório final que atenda realmente a expectativa do tamanho e da dimensão do problema. E com os deputados quase todos em campanha agora, existe a possibilidade de que a CPI sofra algum prejuízo nesses 60 dias que estão sendo prorrogados? Eu venho cumprindo o meu mandato de uma forma regulamentar, e tanto que nós conseguimos ontem prorrogar por mais 60 dias a CPI, então o nosso trabalho parlamentar continua, então, portanto, não vai sofrer solução de continuidade, uma vez que com a prorrogação nós vamos atender dentro do prazo e de uma conclusão que realmente complemente os dados que faltam para que a CPI reflita exatamente no relatório final aquilo que nós queremos passar, não só para a população, para a classe consumidora, trabalhadora e para a classe patronal e principalmente também atingir através do consumidor pelo PROCON com algumas alternativas que garantam esses direitos. Deputada, o trabalhador que nos assiste muitas vezes nem sabe como funciona uma CPI. A senhora poderia explicar, por favor, quem está sendo ouvido na CPI das gorjetas? Na CPI das gorjetas foram ouvidos os trabalhadores sindicalizados, trabalhadores autônomos, consumidores. Vamos ouvir agora a Secretaria da Fazenda no tocante à questão da inclusão da gorjeta na nota fiscal, sem acréscimo nem para o consumidor e nem para a classe patronal. E esperamos também ouvir mais algumas pessoas que possam subsidiar a nossa CPI, de sorte que ela reflita realmente, com todo o amparo legislativo, informações que possam, a curto, médio prazo, melhorar as condições e garantir não só a mudança na legislação, mas a fiscalização, que também é importante. E o PROCON? Sabemos que o PROCON vai ser ouvido agora. Qual a participação do PROCON na CPI? Ao garantir para o PROCON os direitos do consumidor, nós vamos estar, de certa forma, contribuindo também com a classe trabalhadora e com a classe patronal. Porque uma vez que você está pagando um valor, você tem que saber o destino, qual será a destinação desse valor que você quer acrescido na sua nota fiscal. Então, com isso, nós vamos ter mais um subsídio para fortalecer e implementar novos rumos na CPI, no sentido dela ouvir todas as partes que deveriam ser ouvidas para que o relatório seja o mais fiel possível, refletindo o mais fiel possível todas as condições que precisariam estar na conclusão dele. Deputada, diariamente o sindicato recebe, por meio do Disque Gorjeta, cobranças dos trabalhadores que ligam, dizem: olha, eu já efetuei minha denúncia, e agora? Qual o próximo passo? O estabelecimento vai ser visitado? Não vai ser visitado?
o que aconteceu com a minha denúncia. A senhora poderia, por favor, mandar um recado para o trabalhador que nos assiste, uma satisfação de para onde vai a denúncia dele? Todas essas denúncias que foram feitas de forma anônima foram respeitados o anonimato, mas naqueles estabelecimentos onde existe uma concentração muito grande de reclamações, nós pedimos para ouvir, convidamos esses estabelecimentos para serem ouvidos na CPI e muitos deles acabaram nem precisando serem convidados a ser ouvidos, porque o fato da divulgação fez que muitos estabelecimentos já se antecipassem ou procurando o sindicato para um acordo coletivo, ou fazendo um acordo entre os próprios funcionários, o que já começou a garantir o direito deles e, de certa forma, diminuiu e muito, e vai diminuir, eu acredito, porque ficou na pauta da discussão e na vitrine do Estado de São Paulo esse debate. E o Sintoresp foi pioneiro nessa questão. E eu acredito que isso vai servir de exemplo para o Brasil como um todo. Então, quando nós tivermos agora a Copa do Mundo e as Olimpíadas, eu espero que São Paulo, com essa contribuição, vá alterar a vida do trabalhador, não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo. Bom, nós sabemos que agora, nesses 60 dias finais, a CPI caminha para o relatório final. A senhora poderia explicar para o trabalhador que está em casa o que acontece com a avaliação da CPI depois de encaminhada ao Ministério Público? Após todas as oitivas de todas as partes envolvidas, nós vamos preparar um relatório final. A CPI eu encaminho como presidente ao Ministério Público para que ele possa apurar as denúncias e tomar as medidas adequadas dentro da legislação, no aspecto criminal, no aspecto civil. Mas, por outro lado, nós não queremos parar por aí. Nós queremos levar essa luta para Brasília, para que tanto o Senado quanto o Congresso Nacional possam ser parceiros no sentido de fazer uma legislação que garanta não só os direitos, mas garanta a fiscalização e a execução de uma legislação que dê retaguarda e respaldo jurídico para todos os trabalhadores. E, de certa forma, nós vamos acalmar a luta desse segmento, acredito, porque tanto a classe patronal vai perceber que ela tem que atender às reivindicações. Nós sabemos que ela também sofre com um peso tributário em cargos trabalhistas pesados, mas nós esperamos que possamos contemporizar essas situações para que o trabalhador não seja mais prejudicado e o consumidor saiba que o que ele está pagando efetivamente é repassado e o seu direito também está sendo respeitado. Então, essa luta vai continuar em Brasília e nós temos que ser parceiros por São Paulo, pela Assembleia Legislativa, com uma postura de vigilante, fiscalizadora da legislação que existe no nosso país e que precisa ser respeitada. Eu quero passar uma mensagem de esperança, de coragem, na luta da classe trabalhadora e também das reivindicações que são justas, porque esse é o papel de um legislador, esse é o papel do sindicato e esse é um papel também da população como um todo, é um direito do cidadão. Você acaba de conferir a entrevista da deputada Maria Lúcia Amari sobre o andamento da CPI das gorjetas. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail programa.forumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.org.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.